Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 30 de junho de 2019. Conheça o Rei Dragão, monarca que comanda um dos países mais felizes do mundo. Donald Trump, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Jair Bolsonaro, Vladimir Putin, Justin Trudeau, Maurício Macri, Nicolás Maduro. Completamente diferentes entre si, esses chefes de Estado têm algo em comum: todos são alvo de duras críticas de uma parcela considerável de seus povos e da comunidade internacional. Em tempos tão divisivos politicamente, o pequeno Butão, localizado entre a China e a Índia, vai na contramão no mundo. No país de apenas 700 mil habitantes, o monarca Jigme Khesar Nangyel Wangchuck, conhecido como Rei Dragão, é respeitado e reverenciado quase que universalmente. Na nação asiática, todos os reis ganham o nome de dragão, uma vez que, na língua local, os butaneses são conhecidos como o povo dragão. Diferente de monarcas absolutistas do passado ou de alguns ditadores, a admiração do povo butanês pelo seu comandante não se dá pelo medo, pela crença religiosa ou mesmo por ideologia. Suas maiores bandeiras como comandante do povo butanês são a distribuição de riquezas da coroa e a implementação da democracia. Além disso, o Rei Dragão coloca como prioridade para a nação a felicidade do povo e não o crescimento econômico. Conheça mais sobre o líder mais popular da atualidade. Monarquia pela democracia. O processo de democratização do Butão começou antes de Jigme Khesar Nangyel Wangchuck assumir o trono. Dar mais poder ao povo foi a maior plataforma do reinado de seu pai, Jigme Singye Wangchuck, o quarto Rei Dragão, que abdicou do trono em 2006 em favor do filho, que foi coroado 2 anos depois. Progressista, apesar de ainda apegado às tradições budistas, o quarto Rei Dragão foi o responsável por acabar com leis que seriam consideradas absurdas no Ocidente. Em 1999, por exemplo, ele liberou a compra de rádio e televisões para o povo butanês. Ele também passou a maior parte dos poderes administrativos da coroa para o parlamento, que é escolhido de forma democrática. O Butão é o único país do mundo onde o rei pode sofrer impeachment por meios legais, caso 2/3 do parlamento votem pela retirada do monarca. Desde que assumiu a coroa, Jigme Khesar Nangyel Wangchuck tem seguido na mesma linha do antecessor, dando cada vez mais poder ao primeiro-ministro e ao resto do parlamento. A melhor maneira de mudar um sistema político é quando a nação está em um período estável. Por que esperar uma revolução? Questionou o monarca em seu discurso de posse. Em época de eleições, o chefe de Estado viaja pelo país para incentivar o voto popular. Relacionamento com o povo. Quando coroado em 2008, o Rei Dragão fez uma promessa ousada. Ele disse que, durante seu reinado, pretendia conversar com cada um dos mais de 600 mil cidadãos do Butão. Qualquer cidadão butanês é bem-vindo no Palácio Real. Além disso, Wangchuck faz passeios em seu carro pelas ruas do país para que as pessoas o parem para conversar, fazer reivindicações, pedidos ou apenas tirar fotos. Outra forma de entrar em contato com o monarca é através de cartas. O governo distribuiu algumas caixas do correio pelas cidades onde as pessoas podem enviar correspondências para a coroa fazendo pedidos. Um dos objetivos do rei é diminuir as riquezas do coroa e distribuí-las ao povo. Por meio da leitura de cartas, o governo do Butão já concedeu terras, máquinas para a agricultura, e até dinheiro para os seus súditos. O país também conta com educação e saúde pública universal.
O governo também utiliza riquezas da coroa para pagar bolsas de estudos para jovens em outros países. No meu reinado, eu não vou comandá-los como um monarca. Eu vou proteger vocês como um pai, me importar com vocês como um irmão e servi-los como um filho, disse Antuk no dia de sua coroação. O rei também faz visitas frequentes a escolas e hospitais públicos para se certificar que as coisas estão funcionando. Ele já foi flagrado em escolas públicas cozinhando para os estudantes. Entusiasta da comunicação e da educação, ele também vai aos vilarejos mais pobres do país para distribuir rádios e televisores. Em seu casamento com a agora rainha Jetsun Pema, o monarca optou por convidar, ao invés de líderes internacionais, representantes de vários vilarejos de seu país, para celebrar a união com o seu povo. Pema, que era plebeia, namorava com o rei desde a adolescência. No dia de seu aniversário, que é feriado nacional, o monarca optou por cancelar a festa e passar a data com crianças doentes em um hospital. Já no dia do nascimento de seu primeiro filho, o rei dragão se juntou ao seu povo para plantar 108.000 árvores pelo Butão. Popularidade internacional. Se a família real butanesa é querida por seu povo, o quinto rei dragão também é popular fora de seus domínios. Após suas visitas internacionais para países como Tailândia, Indonésia, Índia e Japão, o Butão registrou um aumento no turismo vindo dos respectivos países. Ele também foi o responsável por melhorar as relações comerciais do país do Índia e China. Bem educado e culto, o rei Bhutanês se formou em Oxford e fala inglês fluentemente. Seu carisma o tornou extremamente popular entre os chefes de estado asiáticos. País mais feliz do mundo. Índice de Felicidade Interna Bruta (GNH) é, possivelmente, a maior contribuição do Butão para o mundo moderno. Ele foi criado pelo quarto rei dragão, Jigme Singye Wangchuck, pai do atual chefe de estado, em 1972. Criticado pela comunidade internacional pelo fraco crescimento econômico do país, o monarca disse que não queria medir o sucesso de sua nação pela economia, mas pela felicidade de seu povo. Após a fala, o índice criado no Butão foi desenvolvido nacionalmente e internacionalmente e é utilizado por diversas nações do mundo hoje, com o pequeno país asiático sempre ocupando as primeiras colocações. De acordo com Jigme Singye Wangchuck, o país deveria crescer de acordo com a cultura de seu povo e os valores budistas. O atual rei dragão também se utiliza do índice pouco ortodoxo. Em um estudo de 2015, 91,2% da população do Butão declarou estar muito feliz, apesar do país ter apenas o 161 maior PIB do mundo entre as 186 nações da lista. Por isso, o reino comandado pelo Rei Dragão é conhecido como o país mais feliz do mundo. Allan Kardec, em obras póstumas, esclarece sobre as aristocracias, vem do grego aristos, os melhores, e kratos, poder. Aristocracia, pois em sua acepção literal, significa poder dos melhores. Em nenhuma época, nenhum povo prescindiu de um chefe, pois existem homens que dirigem e os que precisam ser dirigidos. Primeira aristocracia. É sabido que nas sociedades primitivas, essa autoridade foi conferida aos chefes de família, aos antigos, aos anciãos, numa palavra, aos patriarcas. Porque possuíam vivência e discernimento. Com o aumento da população, a autoridade patriarcal ficou impotente em certas circunstâncias, vieram as disputas, combates e, para dirigir foi necessário homens fortes, os militares. A autoridade da força bruta, início da escravidão, domínio de uns sobre os outros. Segunda aristocracia, os militares.
início das cruzadas ano 1095 diziam que motivos religiosos, era necessário destruir os muçulmanos, mas na verdade eram motivados por ambição de poder. Terceira aristocracia do nascimento. Os fortes passavam o poder aos filhos e para isso usavam as forças militares e alegavam o direito divino, diziam-se eleitos de Deus. Foi então dividida entre superiores e inferiores. Para poder dominar, as classes superiores procuravam manter o povo na ignorância. A classe inferior percebeu que para sobreviver necessitava do trabalho e foi desenvolvendo a inteligência, conseguiu abolir os privilégios dos superiores proclamando a igualdade de direitos. Nasce a burguesia, dinheiro sem poder, luta de direitos, levando à Revolução Francesa em 14 de julho de 1789. Quarta aristocracia do dinheiro. Com dinheiro se dispõe de homem e de coisas. O que não se concedia aos títulos, concedia-se ao dinheiro, mas logo se percebeu que não bastava herdá-lo, havia necessidade de certa dose de inteligência para conservá-lo. Foi então que todos os ricos começaram a se preocupar com a inteligência e curvaram-se a ela. Mas nem sempre a inteligência é sinônimo de moral e pode-se usá-la para fazer o mal. Como também só a moral, sem a inteligência, nada pode fazer, é necessário a união de ambas. É, portanto, a quinta aristocracia o intelecto moral, que evoluirá o planeta. Como o nosso planeta é um mundo de expiações e provas, as classes dominantes ainda não pertencem à categoria idealizada por Allan Kardec, a de homens superiores em saber e moralidade, mas esta categoria aparecerá, quando o planeta for promovido, como anunciam as comunicações de espíritos superiores. Por definição, a inteligência e a moralidade estarão presentes na autoridade, a que todos podem submeter-se, confiados em suas luzes e em sua justiça. Algo semelhante já se vê em algumas comunidades espirituais, como a colônia Nosso Lar, descrita por André Luiz no livro de mesmo nome. O governador de Nosso Lar reuniria as duas condições que o codificador do Espiritismo assinala como características da aristocracia intelecto-moral. Quando Kardec apresentou seu estudo sobre as aristocracias, estabeleceu um critério, ou seja, um parâmetro para pensarmos sobre o assunto e para nos colocarmos numa perspectiva mais lúcida e realista, observando as várias facetas psicológicas dos que vamos ter como dirigentes, governantes e líderes. Ele diz que haverá uma aristocracia intelecto-moral na Terra, mostrando que deverá haver uma soma ampla de características bem desenvolvidas nas pessoas que assumirão a liderança dos povos da Terra, predominando a inteligência moralizada, ou seja, serviço do bem comum. Isso ocorrerá quando a maioria estiver apta a vivenciar tal situação. Para tanto, nós espíritas poderemos colaborar intensamente, ensinando os princípios do Espiritismo, que sendo leis universais servem de parâmetro para todas as pessoas. A meta não é a padronização de pessoas, de ideias ou de condutas. Ao contrário, é o fortalecimento da individualidade, das características de cada um, mas aprimoradas e vivenciadas sob o entendimento de que, sendo espíritos os seres inteligentes da criação, somos imortais, reencarnantes, evoluímos, dotados de livre-arbítrio, causa e efeitos, mediunidade, agimos sobre fluidos, estamos acessíveis às influências espirituais e utilizamos a matéria para nos desenvolvermos e usarmos os conhecimentos e experiências adquiridos. Ensinar e educar crianças, jovens, adultos, à luz desses princípios é ver a vida sob um novo e mais amplo prisma, renovando o entendimento sobre quem somos, por que estamos aqui e qual nossa destinação. Estaremos assim, preparando os espíritos para a função diretiva dos países da Terra, com base nos reais valores pessoais e nos reais interesses de progresso e elevação social, que são fruto da elevação moral individual de seus componentes.
Quem estiver aqui, verá e viverá esse tempo. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de junho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.